Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que na sexta-feira é dia de fazer live e responder ao vivo as dúvidas de vocês, mas por compromissos inadiáveis do escritório não vou conseguir estar ao vivo aqui para responder vocês, mas vocês podem deixar dúvidas nos comentários que eu leio todos, também lá no meu Instagram, a DV Gabriela Lopes, que eu também respondo todos. Claro que eu não posso fazer uma consultoria específica, analisar o seu caso, mas eu consigo responder algumas dúvidas pontuais que pode ajudar não só você, mas também todos os segurados na mesma situação. Então aproveita e deixe seu comentário aqui. E hoje nós vamos falar sobre o milagre da contribuição única. E as perguntas que eu vou responder agora são as dúvidas que foram deixadas no vídeo de quarta-feira. Se você ainda não assistiu, no link da descrição do vídeo tem o conteúdo para você acessar e o vídeo é completinho, explica todas as situações da contribuição única, como que você calcula, qual que é o valor da contribuição e se pode ser aplicado ao seu caso ou não. Mas ainda assim ficaram algumas dúvidas e eu venho ressaltar aqui para vocês esses pontos. O que aconteceu? Uma das perguntas foi em relação ao valor da contribuição única. Eu havia explicado no vídeo e a pessoa queria saber por que ela não pode pagar 11% sobre a contribuição para ficar mais barato. Ok, ficaria mais barato se você for considerar a alíquota, 11 ou 20%. Mas a alíquota de 11% é uma exceção que a regra criou. O certo é pagar 20% sobre qualquer base de cálculo. Se você quiser aplicar os redutores de 11% ou 5%, é sempre sobre o salário mínimo. Se você efetuar o recolhimento de 11% sobre o teto do INSS, vai ser considerado o salário mínimo no CNIS, a hora que aparecer na sua contribuição no CNIS, porque a lei é específica que 5% e 11% é sempre salário mínimo. Se você efetuou o recolhimento errado, pagou sobre o teto, mas aplicou a alíquota de 11%, você pode pedir a restituição das suas contribuições, porque foi feita de forma incorreta. É possível pelo site da Receita Federal, que chama PerdComp. Se você tiver alguma dúvida, eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Eu acho que não tem no canal ainda um vídeo sobre isso. Posso fazer aqui para a próxima semana, dependendo da situação. E aí, o que acontece? Essa questão da contribuição única tem que ser sobre 20%, senão você vai perder dinheiro, tá bom? Então, o conteúdo aqui precisa te ajudar a resolver totalmente sua situação. E se essa é uma dúvida, venho responder sempre 20% sobre o teto. Não adianta efetuar as outras contribuições, ainda que você vá aposentar por idade, que pode ser a alíquota de 11%, esse recolhimento tem que ser sobre 20%, tá bom? Pode ser facultativo ou contribuinte individual, mas os dois 20%. Uma outra dúvida: algumas pessoas perceberam que podiam ter feito essa contribuição única, aposentaram com o salário mínimo após a aprovação da reforma da Previdência e querem efetuar esse recolhimento agora. Pode ou não pode? Bom, se você não tem nenhuma contribuição desde julho de 94 até a data da sua aposentadoria, provavelmente, quer dizer, muito provavelmente, obviamente, você perdeu a qualidade de segurado. E aí, para você voltar a recolher, você tem que pagar a primeira contribuição em dia. E a primeira contribuição em dia não existiu. Se você aposentou, por exemplo, em 2020, após a reforma da Previdência, com o salário mínimo, e quer efetuar o recolhimento agora em 2021 porque percebeu que seria possível, não pode ser realizado porque essa contribuição vai ser paga em atraso correspondente a uma competência lá atrás. Então, o INSS não vai considerar, você vai pagar com juros, com multa, mas não vai ser considerado no cálculo do seu benefício. Além disso, quando você pediu a aposentadoria, essa contribuição não existia. Se ela não existia, o INSS não podia ter utilizado ela como cálculo, e se você efetuar o recolhimento agora, não vai conseguir a revisão, porque você fez de propósito. Se essa contribuição tivesse sido feita antes de você pedir a aposentadoria, que é o ideal, sempre efetuar todas as correções antes da aposentadoria, ou no mínimo, no momento do requerimento da aposentadoria, você fazer esse pedido ao INSS, aí sim você pode efetuar o recolhimento. Mas se não foi feito pedido, não corrigiu antes, não pode ser aplicado então depois através de uma revisão, tá bom? Outras pessoas efetuaram recolhimentos lá no teto do INSS antes de aposentar e fizeram isso antes da reforma da Previdência e perguntaram por que isso não foi aplicado na sua aposentadoria, por que não foi utilizado o cálculo do milagre dessa contribuição única também na aposentadoria dessa pessoa. E o que acontece? Antes da reforma da Previdência era um outro tipo de cálculo, não era feito a média das contribuições, de todas as contribuições, multiplicada pelo fator ou multiplicada pela alíquota de 60% mais 2% ou 100% da média.
era feito um cálculo das 80% maiores contribuições. Nesse ponto, até poderia utilizar o milagre da contribuição única, porém, era aplicado o mínimo divisor. E quando utilizava o mínimo divisor, por mais que você tivesse efetuado as contribuições no teto, mas poucas contribuições, ia ser dividido pelo seu mínimo divisor. Então foi o exemplo que eu dei lá no vídeo. Você tem 40 contribuições entre julho de 94 e a data da sua aposentadoria, todas no teto previdenciário. Por exemplo, o mínimo divisor é 60% do seu período básico de cálculo. Então, de julho de 94 até a data da sua aposentadoria, quantas competências existem? Exemplo, existe 100 competências. Dessas 100 competências, quanto que você efetivamente pagou? Paguei só 40. Então, seu mínimo divisor é 60% desse período todo, ainda que você não tenha efetuado as contribuições. Então, 60% de 100 contribuições que você poderia ter feito, 60 contribuições. 40 contribuições no teto dividido por 60 não vai dar o teto, vai dar menos que o teto, porque você não tinha contribuições suficientes para se aposentar de forma integral ali, utilizando todas as contribuições, fazendo a média usando todas as contribuições. Foram todas as contribuições mais dividida por um valor maior, e isso vai gerar uma média menor. Então, por isso que não existia a tese da contribuição única antes da reforma da Previdência. Não sei se ficou claro para você. Se não ficou, assista esse vídeo de novo, que vai fazer sentido, ou então assiste o vídeo de quarta-feira, que eu também expliquei o mesmo exemplo. Mas a questão é, existe um mínimo divisor na regra da aposentadoria antes da reforma da Previdência, e ele fazia com que não fosse possível utilizar o milagre da contribuição única. Você tinha que efetuar muitas contribuições para fugir do mínimo divisor e assim conseguir uma aposentadoria melhor. Com a reforma da Previdência, esse mínimo divisor foi excluído e por isso você pode efetuar quantas contribuições quiser, que todas vão ser utilizadas no cálculo. Se você fizer uma, a média sobre uma. Se fizer duas, a média sobre duas, tá bom? Outra pergunta que as pessoas fizeram é o seguinte: vou aposentar na regra de aposentadoria por idade, que é geralmente onde se aplica essa questão do mínimo divisor. É possível efetuar uma única contribuição depois de julho de 94, porque não existia nenhuma, e qual que seria o valor do benefício? Bom, é sempre 60% da média, que seria o teto, mais 2% a cada ano que ultrapasse 20 anos para os homens e 2% a cada ano que ultrapasse 15 anos para as mulheres. Se você tem menos de 20 anos e é homem, o valor do benefício vai ser 60% da média das contribuições, e a média é o teto. Então, 60% do teto é R$ 3.860,14. Esse vai ser o valor do seu benefício se você se aposentar nessa regra. Se você for mulher e tiver 15 anos de contribuição, você também vai poder aposentar com esse mesmo valor, R$ 3.860,14, se a sua média for 60% apenas, que é o mínimo que vai ser aplicado na sua aposentadoria. Mas é muito melhor sair de 1.100, que é o salário mínimo, para 3.860, né? Uma boa diferença efetuando uma única contribuição. Então, pessoal, vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa fazer a simulação para verificar se vale a pena ou não aplicar esse mínimo divisor, porque pode ser que você contribua e não dê certo no seu benefício porque existiam outras contribuições ou porque você não atingiu os requisitos para se aposentar nessas regras da reforma da Previdência. Uma outra questão que tem que ser observada é que muitas vezes você já adquiriu o direito de aposentar antes da reforma da Previdência e não pediu a sua aposentadoria, principalmente na aposentadoria por idade que acontece isso. Na regra de transição se aplica o milagre da contribuição única e na regra antiga não se aplica, tá bom? Então, se você tem a opção de escolher, verifique qual que vai te trazer o melhor valor de benefício e verifique se você pode efetuar essa contribuição única no valor do teto para aumentar a sua média de contribuições, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês semana que vem com um novo tema, um novo vídeo. Utilize as redes sociais para deixar sua sugestão de vídeo e utilize aqui também os comentários, que eu sempre leio todos, e venha ao vivo respondendo perguntas. Um bom fim de semana a todos e até semana que vem.